Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos! Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai rezar o Salmo 79, né? O título dele é Oração pelo povo hebreu cativo. Ao mestre de canto, conforme a lei, é como os lírios. Salmo de Asaf. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas e o fizestes sorver um copioso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos. Os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Uma vinha do Egito vós arrancastes. Expulsastes povos para replantá-la. O solo vós lhes preparastes. Ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com uma sombra. Seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua remagem e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros, de que sorte que os passantes acolham. E adevestes o javali do mato. E sirva de pastos aos animais de campo? Voltai, ó Deus dos exércitos, olhai do alto céu, vede e vinde visitar a vinha, protegei este cepo por vós plantado, este rebento que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Deus. Senhor, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Amém. Gente, o que esse salmo quer falar para nós hoje, né? Nós somos como essa vinha, né? Ele fala primeiro, o salmista, que Deus está, vamos dizer assim, revoltado, que as coisas não estão ocorrendo da maneira que talvez eles quisessem, né? E diferente da maneira que Deus queria, ou que Deus fez. Mas enfim, eles estavam clamando a Deus, falando, gente, Deus nos ajuda, né, e tal. O Senhor vai continuar nos ignorando, o Senhor vai continuar fazendo isso. Só que o que eles fizeram? Eles, há um tempo atrás, eles já haviam plantado uma vinha, que por muito tempo, muitas pessoas arrancaram os frutos, enfim, tudo. E aí eles começam a falar para Deus honrar, né, essa vinha, porque um tempo ela ficou abatida e depois ela voltou a dar frutos, tudo e tal, né. E o que quer dizer essa figura da vinha? Somos nós. Essa vinha é como se fosse a nossa vida, o nosso coração. Muitas vezes a gente já tá com o nosso coração plantado em Deus, mas a gente acaba não dando frutos. Então a gente não evangeliza, a gente não vive conforme os pedidos, né? E uma vida de oração, uma vida com Deus, né? A gente conhece a Deus, mas a gente não vive conforme as coisas que Deus nos passa, né? Por muito tempo conhece a Deus, mas não dá fruto. O pessoal, dono dessa vinha, vamos dizer assim, fica questionando, né? Mas por quê? Mas por que não tá dando fruto? Mas por quê, né, Deus? Cadê o Senhor para realizar? Muita gente vai lá e arranca os frutos dessa vinha. Então, é o nosso coração. Nós conhecemos a Deus e muitas vezes nós não plantamos, não damos o fruto correto, que é o amor de Deus para os outros. E aí, muitas pessoas da igreja ficam questionando, mas por que ela continua assim? Por que ela não vive dessa forma conosco? Sabe? Por que ela tem tantos dons? Por que ela não utiliza? Por que ela prefere esse outro lado? Não. E muitas vezes o mundo vai lá e vai arrancar os nossos frutos. Então, o pouco fruto que a gente tem, ou características que Deus nos deu, ela é muito comunicativa, ele é muito bom nisso que ele faz. O mundo vai arrancando e vai usando para ele. E aí chega no momento em que nós precisamos estar, vamos dizer assim, secos, né, para realmente entender que
Deus, ele vai habitar, ele vai realizar um milagre. E aí a gente começa a pensar, né, muitas vezes nos frutos do nosso coração, nos frutos da nossa vida. E aí, quando a gente se dá conta de que nós não somos nada sem Deus, que Deus é o único que vai plantar, que vai realizar coisas na nossa vinha, eles questionam, né, no versículo 18, e pedem, né, para Deus. Eles pedem, Deus, um exemplo, com o nosso coração. Estende a mão sobre o homem que escolhestes. Porque Deus, ele escolhe seus homens, né? E ele nos escolheu, então nós pedimos, estende a sua mão misericordiosa sobre nós, sobre o homem que haveis fortificado. Aquele homem que lá atrás o Senhor fortificou, mas que hoje tá meia boca. E não mais de vós nos apartaremos. E se o Senhor, né, se o Senhor estender a sua mão sobre nós, nós não iremos mais nos separar de ti. Conservai-nos a vida e então vos louvaremos. Nos mantenha nessa vida, nessa boa vida, nessa vida que o Senhor nos deu, que nós iremos continuar te louvando. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos. Nos restaura, né? Nos faz viver novamente, né? Algo novo. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Mostra a sua face para nós, se revela para nós, revela o seu poder, o seu amor, que nós seremos salvos por ti, né? Gente, eu acho que a gente poderia ficar aqui indo muito mais além. Esse salmo, ele é extremamente profundo no sentido que nós precisamos nos colocar no lugar dessa vinha. Então, o que eu recomendo, sinceramente, né? Releia o Salmo 79, em algumas bíblias é 80, mas enfim. E se coloque no lugar dessa vinha, como se fosse o seu coração, porque muitas vezes a gente se aparta de Deus. Deus, desde o início, ele já sabe quem são seus filhos, ele já sabe os frutos que cada filho vai dar, só que muitas vezes a gente acaba se distanciando de Deus, justamente por conta das questões que a gente quer sanar as nossas vontades, né? E os nossos frutos acabam sendo utilizados no mundo, sendo que Deus não quer isso. Ele nos fez precioso, cheio de dons e frutos para que nós possamos auxiliar os outros a irem para ele. Bom, gente, esse é o salmo de hoje, um pouco, brincadeira, bastante profundo. Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem e se inscrevam aqui no quadradinho vermelho, tá? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!